Graça e a paz de Jesus. Nós vamos compartilhar o Salmo 124, que nos diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a saíra se acendeu contra nós, as águas não nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teriam passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro dos passarinheiros, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Bom, irmãos, o tamanho do que viveu perigo nesse salmo. Segundo lugar, o tamanho de sua libertação. Terceiro, o tamanho do seu libertador. Essas três observações são importantíssimas para que cheguemos à conclusão que se não fosse o Senhor, Ele nos teria sido livrado de seus inimigos. A vida cristã é uma vida pautada na graça de Deus. Esse salmo está nos querendo dizer que Israel passou por um momento difícil. Foi quando os soldados de Faraó vinham contra o povo de Deus e o mar se abriu milagrosamente. E nós podemos ver aqui, esse salmo de Davi identifica com maestria o real tamanho de seus inimigos diante de seu Deus e nos ensina a olhar para além deles quando estivermos em perigo. Vejamos. Primeiro, o tamanho do perigo. Verso 1 ao 5. Os inimigos se levantaram contra Israel. Os inimigos eram inimigos poderosos. Terceiro, os inimigos os teriam engolido. Então, esse é o tamanho que está dizendo aqui, o tamanho do perigo. Mas é muito importante, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor que tem agido com graça e misericórdia em nossa vida. Se não fosse o Senhor que está ao nosso lado sempre. Se não for o Senhor, se não fosse o Senhor que sempre está conosco, sempre nos dá essa graça, sempre nos acompanha nos momentos difíceis. Se não fosse o Senhor. Pois bem, apesar disso tudo, o salmista descreve com detalhes os perigos que corriam, porque eles correram. É interessante observar que, acima do perigo evidente, ele destaca o fato: se não fosse o Senhor. Irmãos, nós vivemos dias muito delicados, já ouvimos isso aqui várias vezes, mas se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, como povo de Deus, como a igreja de Cristo Jesus, atuante aqui na terra, temos inimigos por dentro e por fora. Temos sim, mas o que acontece? Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, eles não teriam escapado dos ataques de seus inimigos. Com isso aprendemos que o mais importante diante dos problemas não é apenas identificá-los,
é reconhecer seu grau de força e poder, mas em reconhecer a nossa única fonte de libertação, que é o Senhor. Isso não vai nos levar a pensar que o nosso Deus é majestoso, é glorioso e é poderosíssimo. Então Davi identifica aqui com a certeza no seu coração, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. E nós também, hoje, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? O que se não fosse o Senhor, o que seria de nós? A igreja passa por uma crise de identidade, uma crise que assola o mundo, porque os crentes em Cristo Jesus não estão preparados para enfrentar os inimigos. São crentes que não oram, são crentes que não leem a palavra de Deus, são pessoas que estão alheias aos perigos que o estão rodeando. E só pode, da minha maneira de, se não fosse o Senhor, quando a gente tem a vida pautada na leitura da palavra, na oração, na santificação a Deus. Porque se não fosse o Senhor, ele só pode expressar essa declaração de carinho, de amor, quando a gente vê o perigo e nós não sabemos o que fazer. Isso é muito importante para que nós não sejamos o que? Presa-faces para o inimigo. Então, se não fosse o Senhor, verso 3 e 4, e nos teria engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, águas nos teria submergido e sobre a nossa alma teria passado torrente. Olha só que coisa que ele fala. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Então ele falou o simbolismo da criação que Deus criou, água, que teriam que submergido a ele, também a alma deles, e sobre uma torrente, a nossa alma teria o que? Teria passado. Quem? Os inimigos. Águas impetuosas, com fúria, teriam sido esmagados sobre nós. Sobre nós. Se não fosse o Senhor, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós precisamos não usar as nossas armas carnais, precisamos usar as nossas armas espirituais, que é oração, leitura da palavra e vivenciar Jesus Cristo em nós. Aí nós somos mais do que vencedores. Agora, se eu levo a vida desconectada com Deus, quando vier as lutas, eu vou me tornar uma presa fácil, se não fosse o Senhor. Em segundo lugar, o salmista vê o tamanho da libertação. Versos 6 a 7. Não nos deu por presa. Não nos deu por presa, porque ele entende o quê? O amor de Deus, a graça de Deus. Um cordeiro salvo dos leões. Está vendo aqui? Como o povo de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, como um pássaro livre do passarinheiro, livre do cativeiro, livre da opressão, livre sim e salvo em Cristo Jesus. O salmista fala da salvação e libertação para descrever a ação poderosa de Deus em sua vida. Esse salmo é um salmo de ação de graças, que o momento que estava passando o rei Davi era um momento muito delicado, um momento de confusão, o inimigo tacando aqui, do outro lado, acolá, mas ele não, se não fosse o Senhor. Irmãos queridos,
Se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido engolidos. Se não fosse o Senhor nessa pandemia, poderia ser pior ainda. Você deve expressar, sim, a gratidão a Deus por mais um dia de vida, pelo que Deus tem feito, pelo que Deus é, pelo que Deus faz. Ele usa aqui, não nos deu como presa, um cordeiro salvo dos leões, um pássaro livre do passarinheiro, livre do cativeiro, livre o quê? Da opressão, porque ele conhecia o Deus a quem servia. Mais uma vez o salmista nos surpreende ao descrever a sua libertação, a salvação, como que uma prerrogativa de Deus unicamente e não de si mesmo ou de um outrem. Aqui nós temos que ter essa ideia na nossa mente e coração. O único que pode nos salvar do laço, das tramas, das orquestrações do diabo é o nosso Deus. Não há outro. Não há outro. Acima de tudo é Deus. É importante observar que tanto a presa e o cordeiro quanto o pássaro estão em situação extrema, dificuldade e correm o risco de perder a vida e a liberdade. Um cordeiro pode ser pego despercebido por leões, assim como o pássaro pode cair na armadilha dos passarinheiros, sem ter percebido que a trama, a armadilha que está ao seu redor. Então, por isso, eu preciso ter em mente que a minha vida está correndo perigo. Eu preciso tomar o capacete da salvação, que é a palavra de Deus, ter o escudo de Deus como a minha palavra, como regra de fé e de prática. Amados irmãos, não seja negligente na leitura da palavra de Deus. Por mais que seja o seu dia corrido, esse mundo secularizado, esse mundo delicado, debruce na palavra de Deus, para não se tornar uma presa fácil, para não tornar uma pessoa que vai ser derrotada e de uma hora para outra. Você tem o Senhor nosso Deus, o Deus que vela por nós, o Deus que habita em nós através do Espírito Santo, o Deus que não desampara os seus. Agora, eu preciso ter uma vida pautada, regida sobre a égide de Deus. Mas o salmista prossegue, já no verso número 6, ele fala assim, ó, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. O salmista bendiz o Senhor dizendo, não nos deu por presa, a sua alma foi salva como um pássaro do laço do passarinheiro. Ou seja, não fosse o Senhor. Não fosse o Senhor. Eles teriam sido uma presa fácil diante dos seus inimigos. Observe também que ele, mais uma vez, reconhece e atribui a Deus a sua salvação e libertação, pois ele diz, bendito seja Deus, louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. E quem é que não passa por lutas? Quem é que não passa por momentos tão delicados na vida? Quem é que realmente não tem um pavor as ondas que estão vindo sobre nós, do vento impetuoso, da fúria do nosso inimigo que quer nos tragar, quer
de roubar a nossa paz, quer tirar a nossa alegria, quer que nós caímos, quer que nós ficamos nocauteados, quer que nós não buscamos mais a face de Deus, quer que nós não possamos mais exaltar e dizer assim: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa, bendito seja o Senhor que guerreia por nós, bendito seja o Senhor que está ao nosso lado sempre, bendito seja o Senhor que nos salva, nos ampara, como a ave mãe debaixo das suas asas, com amor eterno, com tudo que Ele tem para oferecer a nós, a sua graça, amor, perdão, bondade e misericórdia. Ele é o nosso pastor, Ele nos ama, Ele é a porta. Bendito seja Deus. Se você está passando por um caminho estreito, glorifique a Deus. Se você está no caminho largo, você vai perecer. Você tem a oportunidade de, nessa tarde aqui, você entrar pelo caminho estreito, que vai te levar à salvação. Que se você deve sair do caminho largo, que vai te levar à perdição, e você será não um pássaro livre, você será um pássaro prisioneiro para o resto de sua vida. Terceiro lugar que a gente pode ver sobre os perigos é algo muito lindo, que nos diz assim: o tamanho do nosso Deus. Verso de número 8 nos diz assim: o nosso Senhor está nos socorrendo. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Em outra maneira, o salmista está querendo dizer assim: olha, o meu socorro está no Senhor. No Senhor eu tenho libertação. No Senhor eu tenho um libertador que tem um nome poderosíssimo. No Senhor, o libertador criou os céus e a terra. O nosso Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos abençoe. Querido irmão, irmã, por mais que seja o tamanho da sua luta, dedique-se a sua vida a Deus. Continua orando, continua crendo que no tempo dele, ele vai trazer alívio para você, bonança para você, para que você conte que se não fosse o Senhor que agiu na sua vida poderosamente, e você vai crescer espiritualmente para o louvor da glória do nome de Jesus. Leia os evangelhos, você pode tirar o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno e bom pastor. Que Ele te abençoe, que Ele possa trazer essa mensagem como uma brisa aos seus ouvidos, e você volte para o Senhor, porque o nosso Deus é um Deus poderosíssimo em obra e ações. Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.